Sou, sobretudo, um cirurgião. Ensinei por muito tempo. Durante anos, vivi em companhia de cadáveres e presenciei inúmeras situações na minha carreira, por vezes milagres, mas em muitos casos, infelizes mortes. Posso então escrever sem presunção. Boa noite. Mestre Concentração. O que temos para o plantão de hoje? Me chamaram para te ajudar. Não estou entendendo isso. Morte por crucificação? Por que trouxeram isso pra gente? Eu vou bem também. Boa noite. Como vai, Michel? Tudo jóia? Boa noite. Tudo boa noite, cara. Perdão, cara, que dá uma olhada nisso, por favor. Temos o relatório aqui. Caso 33. Identidade não revelada. Corpo após a morte não encontrado. Morte por flagelamento. É uma pena não ter sido identificado depois da morte. Onde encontrou isso? Estava nessa mesa aqui mesmo. Não sei quem deixou aqui. Alguém adiantou isso aqui pra gente. O estudo tá bem elaborado. Mas é muito estranho isso. Só tinha esse envelope? Pior que sim. Paciente sofria de estresse nas pernas horas antes de entrar no segundo quadro de angústia profunda. Esse homem deve ter sofrido demais. Pensei a mesma coisa. Aí diz que o paciente foi submetido a um episódio de tortura dos tempos do Império Romano. Os flagelos, aqueles chicotes com tira de couro de boi, ossos afiados de cordeiro, ou até mesmo uma espécie de esfera de metal nas pontas. Terrível demais. Bom, pensei no óbvio. Pode ter sido um romano condenado. Angústia profunda 2 vezes. Nossa, qual deve ter sido a primeira? Estresse nas costas, na coluna, nas coxas. Acredito que tenha sido um homem simples, mas de certa relevância.
Não é possível. As pessoas que eram submetidas a esse tipo de tortura não tinham relevância. Os soldados, os senadores, as mulheres, esses sim, esses não passavam pelos flagelos. Que tipo de relevância você pensou para esse homem? Ou um bandido mesmo. Nesse tempo as pessoas eram submetidas a esse tipo de tortura, né? Ou alguém que oferecesse algum risco para a comunidade. Então você descarta a possibilidade desse homem ter sido condenado injustamente? Sim, é aí que está. É. Até aí, possibilidades são várias. Né? Pensei em ser algum velho. Não acho, não. Se fosse um velho, acho que ele teria morrido antes mesmo de ter ido para a cruz. Inteligente. O que você propõe? Longos trajetos de um tribunal a outro. Ele devia morar longe ou estava longe da capital da justiça romana. Por isso o desgaste nas coxas, o desgaste muscular. A hipótese de ser um soldado foi descartada, né? Com certeza. Pior que só tem isso de informação. E observações adicionais, ó. Nossa, tem tudo isso ainda? Melhor deixar para amanhã. Tá bom. Observações adicionais. Perfuração no lado direito do tórax, causada por objeto pesado e bélico. Flagelamento. Perfuração depois de morto. Flagelamento. Crucificação. Perfuração. Quem faria isso com você? Bom dia, dormiu bem? Espero que você esteja com muita sede de trabalho. Recebi novos documentos aqui a respeito daquele caso de ontem. Bora trabalhar. Nossa. Vamos lá então. Você já estudou tudo isso aí? O dia começa cedo. Região de Jerusalém, Turquia. Ah, não lembra aquele caso do Yehu Hanan? Porque da mesma forma ele foi crucificado e seus ossos foram encontrados na mesma região, não? É verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas por que não tem os ossos desse indivíduo aqui? Talvez por cultura. Os soldados tiravam os corpos da cruz, abriam valas e jogavam para os animais comerem, né? Não. A descoberta da ossada do Yehu Hanan quebrou completamente essa crença. Ele foi encontrado numa tumba particular da família. Então comprovou-se que os judeus tinham sepulcros familiares. O que foi? Nada. Olha esse mapa aqui. Ele é todo numerado, parece ser um trajeto, um percurso. É tudo muito específico, isso deve ter alguma relevância para a história desse personagem aqui.
Pior que nem legenda tem pra nos ajudar, né? Ou seja, vamos ter que pesquisar. Acham que nós somos historiadores ou arqueólogos, alguma coisa assim, né? Na verdade, nós somos, né? Com o adendo do diploma de medicina. Agora, uma coisa o que você disse é verdade. Nós vamos ter que nos debruçar provavelmente a noite inteira e até a madrugada para tirarmos mais informações. Ah, e o verso do papel de ontem, você chegou a ler? Eu li e reli antes de você chegar, mas nada do que a gente já não saiba. Crucificação, flagelação, pés e mãos pregados na madeira e que ele foi crucificado com outros 2 presos. Ah, olhei. Hipótese estava certa. É um bandido. Não, pera. Nós estamos falando do Império Romano. A consideração, quem era criminoso, quem não era criminoso, era um conceito muito conveniente. A condenação pode sim ser injusta. Deixa eu ver. O corpo já apresentava traumas prévios à execução. Pois é. O que me chama a atenção é um quadro de desidratação. Eles não faziam isso com os presos? Vamos continuar com o laudo novo que a gente recebeu. Sim. Aqui. O quadro de desidratação implica, além de perda de fluidos corpóreos, a perda de sangue por alto estresse emocional. O que isso significa? Algo muito particular e que também me deixou em dúvida, mas significa que a desidratação do nosso investigado não implica em somente perda de água. Ele perdeu suor e sangue. Ele ficou nervoso, ansioso, estressado, de alguma maneira sabia pelo que ele ia passar, supervascularizou por estresse a região da cabeça e acabou suando sangue. Hematidrose. Exposto a alta tensão emocional. Entendi. Então essa devia ser a primeira agonia que não sabíamos qual era, né? Exatamente, mas como ele sabia pelo que ele ia passar antes de acontecer? Muito provável mesmo, mas como? Será que ele só supôs ou alguém contou pra ele? Esse é um detalhe que muito provavelmente nunca saberemos. Vai ser bem difícil descobrir. Eles costumavam quebrar os ossos da canela para que ele morresse por asfixia. Ele não. Só um minuto. Pronto? Só um minuto. Cara, você não quer aproveitando e na outra sala colocar as informações no mural? Pode ser. Por favor. Claro, faço isso. Pronto? Sim. Perfeitamente, somos nós. Michel. Ok. Isso mesmo. Até às 16 horas. Perfeito. Aguardamos. Virada. Bom, eu já arrumei as coisas aqui. E lá embaixo eles falaram alguma coisa? Aconteceu algo? Mais um envelope. Esse caso não acaba nunca. Eu vou arrumando as coisas no mural de cortiça, você vai abrindo o envelope e ver se tem mais alguma evidência. Caléo, trouxeram uma planta pra gente? Uma planta? Entendi nada. Eu vou tirar uma foto e vou pesquisar no computador do escritório. Caléo, estamos sem rede. Móvel
ou fixa? Toda ela. Tá, te dar uma dica. Atrás de você tem uma nuvem com dados que não precisam de internet, chama-se biblioteca. Pega um livro de botânica e vê se essa planta tem alguma coisa a ver com o que nós estamos pesquisando aqui. Acho que achei. O que está escrito aí? Sísifus spina Christi, conhecido como a jujuba espinhosa de Cristo, nativo do Levante, sub-região da Ásia Ocidental, África Oriental e Mesopotâmia. Possuem frutos conhecidos como jubiaba, tolerantes ao calor e à seca. Historicamente foi utilizado na antiga medicina egípcia por suas supostas propriedades anti-inflamatórias, especificamente no tratamento de dor, inchaço e calor. Mas o que elas têm a ver com tudo isso? Os romanos não usavam plantas para causarem nenhum efeito medicinal, anestésico, para tratamento de feridas. Por que isso está aqui? Veio mais alguma coisa escrita aí nesse envelope? Veio uma foto desse capacete, aparentemente feito com essa mesma planta. Deixa eu ver isso aqui. Dá evidência também. Trauma torácico, possível asfixia progressiva, perda massiva de sangue, lacerações profundas no dorso, exposição de tecido muscular, sinais de choque hipovolêmico. Tem alguma imagem aí de arquivo? Eu já coloco aqui no quadro. Perfuração em todo o entorno da cabeça. Compressão respiratória causada pela posição do corpo. Desidratação extrema. Colapso circulatório iminente. Tempo estimado de permanência na cruz. Aproximadamente 6 horas. 6 horas? Sim. Das 9 da manhã às 3 da tarde. As crucificações levavam dias. Esse homem foi flagelado, Léo. Perdeu enormes quantidades de sangue, caminhou ferido e foi pregado numa cruz. E mesmo assim, ainda aguentou 6 horas. Tá certo que um condenado aguentava até 2 dias. Mas pelo que ele passou, ele ainda aguentou 6 horas. Léo, ninguém sobreviveria a tudo isso. Talvez ele não estivesse tentando sobreviver. Talvez ele estivesse tentando terminar alguma coisa. Como assim? Vem ver isso aqui. Que é isso? Provavelmente o tecido que era usado para envolver os corpos que eram tirados da cruz. Eles eram envoltos nesse tecido e já iam por sepultamento. Chamavam esse tecido de sudário. Ah, não. Primeiro a cruz, depois açoitamento, suor de sangue, capacete, coroa de espinhos. Nós não deveríamos estar investigando isso. Calma, Michel, é só um estudo. Uma piada, Kalel! É uma piada. Eu te disse das outras vezes.
Não devemos misturar religião com ciência. Se você acredita, tudo bem. Mas eu estou feliz em acreditar somente nesse mundo físico, material, palpável, não em fantasias ou meras coincidências. Esse tal de Santo Sudário, possivelmente envolto no corpo de Cristo, foi localizado na França, mas ninguém conhece a sua origem. Suas bordas remendadas com algodão e linho velho, tocado por todo tipo de pessoa, como as pessoas que circulam nas estações de trem. O teste de carbono datou o período de 1000 anos depois de Cristo. Eu não vou analisar, comprovar um sofisma nazareno supervalorizado. Não vou. Eu não aceito isso, cara.
Me conte mais sobre o que você sabe do Sudário. Observe aí no microscópio. O que você vê? Consigo observar todas as fibras do tecido. E se eu tivesse passado um pincel com tinta no tecido, você conseguiria vê-la? Eu identificaria. Inclusive se algum pelinho do pincel ficou no tecido. Pois é. Agora eu vou te contar tudo o que eu sei sobre o Sudário. Esse aparelhinho aqui é mais preciso do que os testes de carbono 14. Agora imagine uma máquina maior, de última geração, de alto rendimento, de raio-x, em 2022. Não dá pra competir com os métodos de 88. Não foi encontrado nenhum resquício de tinta no Sudário. Muito menos qualquer resquício de pincel. As freiras costuraram a borda do tecido com algodão, mas a parte central dele, 90% da peça, era de linho antigo, que era usado na época. Na verdade, analisando as fibras do Sudário, o que parece é que ele foi exposto a uma alta radiação de calor quando entrou em contato com o indivíduo, o que fez com que fixasse a silhueta no tecido. E aquele galinho que você carregava, ele tem pólen. E o pólen foi encontrado na região da testa do desenho, analisando as fibras daquele aparelho que eu comentei. Nunca pensei que a fé pudesse ser algo tão elevado, tão espiritual e ao mesmo tempo tão material. É diferente, é difícil para mim. Mas olhando você, eu vejo que é possível. Você sabe que eu voltei atrás para te procurar, né? Eu sei. Ele faz isso. Eu estava no corredor, pronto para ir embora e eu vi uma luz e um tecido igual ao Sudário. Eu achei que seria só uma visão mística, mas ele me trouxe até aqui para falar do jeito que eu entendo, para me dar uma chance de acreditar. E você ainda acredita que tudo isso é mera coincidência? Eu acredito num Deus de propósito, que rege e sustenta toda a história. E eu acredito que esse estudo chegou até nós por algum propósito dele. E esse propósito sou eu? Foi para chamar minha atenção? Com certeza. Não só a sua, mas a minha também. Foi por isso que ele viveu, foi por isso que ele morreu. Mas ele retornou. Foi para nos atrair ao Pai, quando ele nos atraiu a ele. Sei que essa última parte pode ficar confusa para você, mas é uma questão de fé. A biologia não é uma ciência exata. Eu prefiro acreditar que, se um livro diz alguns relatos sobre ele, e esses relatos são verdade, então todo o livro que conta a história dele só pode ser real. Agora a decisão é sua. Ok, agora é a ressurreição. Michel, pensa comigo. O que aconteceu com esses discípulos? Esses personagens que espalharam a história da crucificação e da ressurreição pelo mundo? Sobre o que eu estudei, alguns foram mortos à espada,
outros decapitados, outros apedrejados, até mesmo espancados, igualmente crucificados. Sendo bem sincero, eu sempre achei um absurdo se colocar em risco por alguém que pouco conheciam, mas que acreditavam ser o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Michel, entenda. O Império Romano, uma potência homicida, bélica, conquistadora, considerou as palavras de amor deste homem uma ameaça, como algo que colocaria em risco todo o sistema que eles construíram, ao ponto de induzir o povo a escolher Barrabás para estar livre do que Jesus. Esses discípulos preferiram morrer do que voltar atrás nos seus depoimentos e dizer que tudo isso foi uma mentira, que tudo isso foi irreal. Sócrates voltou atrás do seu depoimento. Galileu voltou atrás do seu depoimento. Mas esses homens, muito simples, não ganharam nada contando essas histórias. Financeiramente falando, nenhum poder. Preferiram morrer de maneira igualmente brutal, espalhando a mensagem de uma vida melhor, decente, que um ser humano pode ter, ligado a algo espiritual, supremo, soberano, e que hoje chegou até nós. Esse é o mistério dessa vida melhor. Entendi. Se eu tenho por verdade os depoimentos, os documentos que comprovam a existência de Jesus, então não posso descartar a força dos relatos e as menções à existência dele por completo. Logo, se a morte dele é real, a ressurreição é inquestionável. Então, tudo que foi dito apontava para ele. Tudo é sustentado por ele. E a ciência não é a única coisa grandiosa que pode ser feita pelo homem. Porque ele, sendo humano, fez tudo isso por nós. Não é impressionante? Nós começamos a nossa investigação tentando descobrir qual foi a causa da morte de um homem de muitos séculos atrás. E de forma inesperada descobrimos quem era esse homem e o porquê ele morreu. É verdade. Bom, chegamos a uma conclusão. Vamos levar nosso parecer até o Instituto. Alô? Aqui é o Dr. Michel. Análise de pesquisa da perícia. Estamos ligando a respeito dos envelopes que nós recebemos. Estudamos todas as evidências e temos um parecer sobre o caso. Com quem que eu posso... O que foi? Eles disseram que não enviaram nenhum conteúdo para nós. Ué, mas se o Instituto não enviou nada, então quem foi? Não faço ideia. Porque eu sei que essa é a descoberta, é o fechamento da maior obra da história. Posso então escrever sem presunção a maior das mortes e o maior dos milagres que já pude contemplar é a de Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. Você que recebeu esses laudos, imagens e pistas,
certamente deve estar se perguntando o porquê disso tudo ou de quem isso veio. Fique tranquilo, você não é o único que recebeu isso, e espere em Deus que não seja o último. O que eu te enviei faz parte de um estudo ao qual Deus me conduziu a me aprofundar e depois compartilhar, pois eu mesmo havia esquecido do primeiro amor por Ele e nunca havia dimensionado a profundidade do seu sacrifício. Espero que através de tudo que foi descoberto nesse estudo, você consiga dimensionar um pouco mais o sacrifício de Cristo por você, assim como ocorreu comigo. Se você não o conhecia verdadeiramente, oro para que o Senhor tenha usado esse estudo para alcançar o seu coração. Tal ato de sacrifício não custou apenas sua sanidade mental e física, na limitação humana que ele assumiu, mas também sua própria comunhão com Deus Pai, ao levar sobre si o peso dos nossos pecados. Ele não foi morto por homens, mas cumpriu a missão que lhe havia sido dada. Logo foi ele mesmo que se entregou. Em sua poderosa ressurreição, ele se assentou à destra do Pai, inaugurando uma nova era de reconciliação com Deus, a quem agora podemos chamar de Pai. Quão agradecidos podemos ser por termos um vislumbre da infinita misericórdia de Deus pelo homem, a graça da expiação, o milagre da ressurreição e a esperança da Páscoa. Assinado Dr. Pierre Barbet.